Em relação a essa notícia que está no calor do acontecimento ainda, que é a demissão do jornalista Doni Denúcio da Rede Globo de televisão. Hoje ele já não apareceu, já não apresentou o telejornal hoje, ao lado da Sandra Nemberg. Ela teve que fazer isso absolutamente sozinha. Aquela apresentadora do telejornal tão sorridente que a gente está acostumado a ver todos os dias na hora do almoço, comecinho da tarde, não marcou presença. Ela estava muito séria, realmente muito compenetrada, porque mais uma vez sobra para Sandra arcar sozinha com a saída do seu parceiro de apresentação do telejornal. Foi assim com Evaristo Costa e está sendo assim com o Doni Denúcio, não é? E olha que o Doni Denúcio, ele entrou há 2 anos, no último dia 21 de julho, completou 2 anos dele apresentando o telejornal hoje, ao lado da Sandra Nemberg, cobrindo a vaga que foi deixada pelo Evaristo, que muita gente achava que ele não daria conta. Esse foi o dia que ele entrou, super bem recebido pela Sandra, e hoje a carinha dela era bem compenetrada, bem triste, bem séria, realmente, né? E eu me lembro que esse dia, quando ele assumiu o telejornal, inclusive, muita gente achava que ele não daria conta, ele não seria um novo Evaristo. Graças a Deus, ele foi muito melhor que o Evaristo Costa, não é? Ele deu mais peso, mais credibilidade, e as pessoas gostaram muito dele, tanto que hoje está todo mundo lamentando a saída do Doni Denúcio. Eu particularmente espero que ele seja mais um grande profissional a fazer parte do time da CNN, essa emissora puramente jornalística que vem aí prometendo dar banhos, furos de reportagem mesmo, que já levou muita gente boa, muita gente da própria Rede Globo de televisão, alguns que nem estavam mais lá, outros que ainda estavam, mas que seja realmente um belo território para que esses profissionais de competência absoluta e inquestionável possam lá continuar fazendo o seu ótimo trabalho que andou fazendo na TV aberta, né? Então, eu espero que novas portas e melhores portas ainda se abram para o Doni Denúcio e que ele possa continuar aí deslanchando o seu excelente trabalho. Agora, tem uma coisa, o que motivou tudo isso, e a gente já vinha falando durante essa semana, que era a história de que ele teria feito trabalhos extra Rede Globo de televisão. Nada que fosse em TV aberta. Ele não gravou nenhum comercial onde ele fosse anunciar qualquer coisa que fosse veiculado em outras emissoras de televisão. De jeito nenhum. Ele fez trabalhos internos para empresas que nem eram empresas de comunicação, que tinham seus departamentos, não é? Aquele tipo de trabalho de treinamento para profissionais de comunicação, de palestras, de relatórios, uma série de coisas que se pode fazer em relação a isso, porque é um jornalista, é um profissional da comunicação, tem estofo para isso, tem experiência para isso, tem bagagem para isso. Por que não poderia fazer? Mas a Rede Globo de televisão acha que realmente ela compra a vida do profissional. Não é só ele, é um pacote completo. Se trabalha na Globo, outras áreas não podem existir para você quando você é do departamento de jornalismo. Por isso que muita gente quer cair fora. Haja visto Fátima Bernardes, inclusive, não é? Porque se dão muito melhor comercialmente, financeiramente, longe do departamento de jornalismo da Globo do que trabalhando lá. E assim, ele fez uma carta de despedida, a iniciativa de se desligar da emissora foi dele, né? Ele já estava sendo punido, vamos dizer assim, em função de uma tremenda pressão. Quando essa notícia vazou, invadiram e-mails dele, ele teve sigilo quebrado, foi uma coisa muito pesada. Então, para já dar um ponto final nessa história, para não ficar aguentando o climão e para ser o dono absoluto da vida dele, o Doni Denúcio pediu esse afastamento, pediu a demissão, com dor no coração, como ele diz, né? Nessa carta que daqui a pouco a gente vai ler para vocês de demissão, que ele mandou para o Ali Kamel, que é o diretor-geral de jornalismo, ele fala que é com dor no coração que ele está deixando, e é com dor no coração que a gente fica, né, hoje já assistindo a saída dele, porque ele disse que não teve mais
intenção nenhuma, ele não achou que ele estivesse fazendo nada que infringisse as regras. Tanto que depois que começaram a publicar uma série de coisas e que invadiram o e-mail dele, ele resolveu dar uma pesquisada em tudo e ele acabou achando um e-mail de uma negociação dele com um banco, um grande banco brasileiro, e isso contrariaria uma negociação no valor de 60 milhões de reais, porque era a reestruturação de departamento, treinamento de funcionários, era uma série de coisas, não é? E nisso é que ele viu e que ele soube que aí extrapolaria aquilo que os jornalistas podem fazer de freelas, ou seja, os trabalhos livres, os trabalhos extra, Rede Globo de televisão. Mas foi só aí que ele se deu conta. E a coisa é tão confusa nessa área, nem a própria Globo estava sabendo lidar direito com isso, que muitos outros colegas foram à direção do jornalismo e falaram: e agora? Eu também fiz um trabalho aqui, eu também fiz outro ali, eu também faço institucional para a empresa. O que é um institucional? Você grava um vídeo explicando para os funcionários, para os devidos departamentos, como funciona aquela empresa. É local, é ali, não tem nada a ver com o trabalho de comunicação em rádio, em televisão, em outras coisas. Não vai aparecer em lugar nenhum. Talvez o vídeo, talvez não, é só dentro da empresa mesmo. E muita gente chegou lá e resolveu confessar, entre aspas, que também faz esse tipo de trabalho. Não nessa dimensão, né, com isso, porque o Doni falou, eu nem lidava com valores das coisas, eu não negociava isso, eu negociava o meu trabalho. Mas esse e-mail foi uma das únicas vezes nesses 2 anos em que apareceu uma negociação que envolvia assim grana, porque era um trabalho muito grande que ele teria para fazer. Enfim, é isso. A Globo agora, não é, segundo informação do Maurício Sticer, aliás, o Daniel Castro, o Ricardo Feltrin, que já vinha falando dessa história da Globo, não é? E também, quem foi? O Feltrin, o Daniel Castro e o Maurício Sticer também, que hoje está dando essa história, trabalharam muito bem nessa cobertura, porque foram abordando todos os lados dessa história, né? O que acontece? Os jornalistas, eles se apresentaram falando: olha, eu fiz, e agora a emissora resolveu parar, sentar e estruturar as coisas, porque também ficaram perdidos. Como é que a gente vai lidar com esse tipo de trabalho extra? Porque não é justo, né, gente? Se você pode ter uma fonte a mais de renda, por que isso não pode ser feito? Já que não entraria na própria área da emissora, não atrapalharia em nada, é uma coisa realmente à parte. Então vamos ver se estabelecem regras, mas isso tem o preço de uma perda de um grande profissional, como é aí o Doni Denúncio. Então acho que perdão, essa história, você tem um funcionário, ou você faz um contrato de exclusividade absoluta, claro, transparente, onde ele já conheça todas as regras nos mínimos detalhes, e o Doni Denúncio não tinha esse tipo de contrato, tanto que ele achou que não estava fazendo nada demais, né? Ou você libera, dentro de determinados acordos com os próprios jornalistas, o tipo de trabalho que pode ser feito ou não. Acho horrível, né? A empresa querer mandar em outros setores da vida da gente, mas pode ser feito assim, porque aí depende de cada um concordar ou não. Lamento a saída do Doni Denúncio, gostaria muito, ele era inclusive apontado também como um forte candidato a substituto do William Bonner no século em que o William Bonner resolver se aposentar, mas não vai rolar dessa vez, né? Como eu disse para vocês, espero que a CNN esteja de olhão em cima dele. Vamos com mais informações direto do Rio de Janeiro com o nosso repórter Alessandro Lobianco. Boa tarde, Alessandro. Boa tarde, Sônia. Boa tarde a todos. Olha, Sônia, desde o momento que essa notícia começou a pipocar, a gente está conversando com muita gente da emissora e muitos funcionários também, até ali do escalão mais abaixo do Doni, para entender como essas diretrizes da Globo estão afetando todo mundo. Claro. E olha, eu fiquei até surpreso dos relatos que eu escutei, Sônia. Eu vou te dar exemplo de uma amiga minha. Eu tenho uma amiga que trabalha, eu não vou citar o programa da Globo, mas é um programa de entretenimento. Há 2 dias, ela saiu com o marido e os filhos para jantar num restaurante japonês aqui na zona sul do Rio. E ela só marcou pelo Instagram a localização, pelo Facebook, perdão, estou aqui com minha família, e colocou a localização, restaurante tal. Ontem ela foi intimada pela chefia da emissora
só porque fez uma marcação no Facebook de onde estava com a família. Que absurdo, meu. Dando o nome do restaurante. E ela falou comigo, Lobianco, ninguém está sabendo lidar com isso dentro da emissora, porque não é claro, e isso está ferindo a nossa privacidade, a nossa liberdade fora da emissora. Eu tenho direito de falar se eu estou com a minha família almoçando no restaurante tal, e isso não é propaganda para o restaurante, é onde eu estou. Então, há uma insatisfação muito grande dos funcionários ali na emissora se sentindo desrespeitados. Uma consideração que eu faço, Sônia, com muita gente ligada e que gosta do Doni ali dentro da emissora e que ninguém quer deixar que isso seja considerado, é que essa invasão ao computador do Doni é uma invasão que parte de dentro da emissora com um único fundamento que me passam. Pode ter quebrado algumas diretrizes? Pode, mas essa é uma invasão que teve o objetivo de tirá-lo como a promessa de um novo âncora do Jornal Nacional. E isso é um consenso ali dentro que o pessoal fala, puxaram o tapete do Doni. E no próprio comunicado que ele faz para o Alicamel, ele descreve estar sofrendo ataques internamente, de dentro da empresa e também de fora, né? E ele considera, a gente chega no topo da montanha, o veneno que a gente recebe tanto de fora como de dentro da emissora passa a ser muito maior, né? Então eu queria só pontuar essas considerações que me passaram aí como uma impressão que eu tive. Agora, detalhando mais o que aconteceu, Sônia, claro, isso tudo está se dando em torno da divulgação de mensagens, de negociações que o Doni teria feito com clientes, né? Referentes a uma empresa que ele abriu em 2017. A gente relembra também que o sócio dele, que é o Samidani, não teve o contrato renovado com a TV Globo na última sexta-feira. A TV Globo chegou a comentar que esse contrato não teria sido renovado por contenção de custos. A gente vê que a história não era assim, né? Que esse contrato não foi renovado já por causa desse caroço aí envolvendo essa confusão. Mas realmente o Doni enviou um e-mail ao Alicamel, que é o diretor geral de jornalismo, né? Ele reconhece nesse e-mail que possa ter contrariado alguma conduta. Nessa carta, ele foi tão logo respondido pelo Alicamel. O Alicamel também fez questão de ressaltar que não reconhece nenhum dolo, nenhuma má intenção, mas que fica feliz dele ter feito qualquer reconhecimento e que acha que seria, sim, o melhor momento ele se afastar da empresa, mas agradece aí toda a contribuição, enaltecendo o brilhante profissional que o Doni sempre foi. E o Doni ressalta, né? A gente torna a dizer que isso foi uma campanha para destruí-lo, e ele usa essa palavra, sangrá-lo a qualquer custo, né? E ele trata isso como uma criminosa invasão com computadores, arquivos e mensagens. Foi divulgado, Sônia, contratos ali em nome do Doni que ele fez com essa empresa, e a gente faz uma ressalva o seguinte, por todas as fontes que a gente conversou. Isso só poderia ter vazado de 3 lugares. Ou do próprio banco, esses contratos, ou da própria empresa do Doni, do Sami, ou da circulação de e-mails. Então, quer dizer, todo mundo está acreditando que ao invadirem esses e-mails do Doni, em algum momento o Doni enviou ou recebeu cópia dos contratos que estavam sendo feitos e esse invasor pegou esses contratos e divulgou aí para as fontes de informação que ele tem. Então, o Doni, ele repudiou completamente essa invasão. Isso é uma invasão. Isso é crime. É um crime, claro. Porque é um terminal particular de uma empresa sendo invadido, um terminal de reportagem para acesso de e-mails pessoais. Então, ali foi exposto uma conversa do Doni relativo à produção de vídeos, treinamento de funcionários para o banco, né? E um veículo de comunicação pegou todos esses e-mails e envia à chefia da TV Globo questionando, né, se isso seria viável ou não para o Doni, e aí isso estoura. A gente reforça mais uma vez que na sexta passada, aqui para encerrar, o Sami não teve o contrato renovado. Quer dizer, já estava fritando o Doni por tabela, né? E esse e-mail, o e-mail que pegou mesmo, é um e-mail que foi enviado no dia 8 de janeiro desse ano, em que o Doni faz ali uma proposta para reformular a comunicação interna do banco
e combina ali que isso poderia ser feito em 36 parcelas de R$ 1.678.800, ou seja, é um total de 60 milhões que seriam pagos ali no total de 3 anos. O Doni, até então, como você disse, Tônia, ele sempre se justificou para a Globo dizendo que ele nunca teve ativamente à frente das negociações, justamente para não se valer, né, da sua bancada como poder de influência. E nesse comunicado que ele faz ao Alicâmio, ele diz que foi traído pela memória, né? Ele diz que realmente ele pegou todos os e-mails dos últimos 2 anos e vasculhou e viu que realmente lá atrás tinha um e-mailzinho dele fazendo essa negociação, e aí ele cita de uma forma muito transparente, muito sincera, e essa sinceridade é enaltecida pelo Câmio, que ele diz o seguinte: eu fui traído pela memória, me penitencializo por isso e resolvo pedir o meu desligamento para não me constranger, não constranger a minha família e, se é o caso, não constranger ainda mais, né, as organizações Globo. Mas como a gente disse, o Alicâmio responde falando que é uma boa solução, acha coerente esse pedido dele, e aí é bom reforçar que é o Doni que faz o pedido de desligamento. Em nenhum momento a Globo demitiu ele, então é o Doni que se antecipou e faz esse pedido. Mas é um pedido forçado, ele seria, claro, porque o Sami não foi, mas o Alicâmio ressalta e deixa claro, acreditar que ele fique tranquilo em relação a que não houve dolo, não houve má fé. A empresa entende que o Doni não teve a intenção de burlar ou fazer uma má fé com a empresa, né? Tá certo, então. Obrigada pelas informações aí, Alessandro Lobianco. E esse assunto ainda vai dar muito pano para manga, com toda certeza, né, Lobianco? Aliás, nessa história toda da Globo, ela quer saber de cada funcionário do jornalista se tem empresa ou não aberta no seu próprio nome. Ou seja, é invasivo, é uma coisa que você perde mesmo a sua privacidade, porque você trabalha na emissora, parece que a emissora é a dona da sua vida. Esse tipo de coisa tem que ser revisto, sim, e urgentemente. E parar com essa história de que invasão, quebrou sigilo, isso é crime de verdade, isso dá cadeia de verdade, tem que dar, porque senão, gente, essa invasão do mundo digital vai botar nosso mundo de ponta cabeça. A gente tem que começar a limitar, é uma nova ordem mundial, é uma nova ordem das coisas, uma nova maneira de existir, de trabalhar, de se situar no mundo, com certeza. A gente está vivendo uma grande revolução nesse sentido. Agora, vamos botar ordem na bagunça, né? E eu acho que começa por aí. As pessoas têm direito, sim, à sua individualidade. Você não vive só para o seu trabalho, né? Você tem direito a fazer o que você quiser fazer na sua vida. A empresa que coloque as coisas dentro de um acordo limpo, claro, transparente, e quem quiser aceita, quem não quiser não aceita. Agora, não fica nessa nuvem cinza, nessa espécie de purgatório que, de repente, alguém que... E a Globo é assim, né? Elogia, você pode ter certeza que você está com a cabeça a prêmio. Porque não vê a despedida? Já foi assim do Mauro Naves, a gente está vendo agora do Doni Denúncio, né? É legal, ele é maravilhoso, ele foi ótimo, ele é brilhante, mas olha, você fez muito bem de pedir seu afastamento, sim, só faltou falar, se você não fizesse isso, a gente ia fazer, né? Então é muito legal, mas a gente não te quer mais. Ok, mas realmente eu acho que está precisando de limite, né? Que bomba, não? Que bomba, eu lamento muito. Quinta-feira movimentada. Mas a vida é feita de escolhas, né? Sim. Ele também pode ter pensado assim, será que eu quero continuar a minha carreira na Rede Globo de televisão para ser o futuro William Bonner, ganhando um salário modesto, porque a gente sabe que os jornalistas hoje em dia na Rede Globo não ganham milhões como antigamente. O jornalista nunca ganhou também, milhão, né? A gente sabe. Ou eu prefiro ir para a concorrência, onde eu possa continuar com a minha empresa, continuar fazendo meus vídeos e ganhar bem mais. O que é melhor? Você acha que pode ter um o prestígio por trás? Eu não duvido, porque eu acho que a concorrência já está começando a se munir. E a gente tem visto muitos jornalistas deixando a Rede Globo de televisão e até as outras emissoras. Sim. Claro que em menor escala no SBT e na Rede Record, mas assim, isso tem acontecido. Eu acho que isso vai acontecer.
querendo ou não, acho que daqui para frente a gente vai ter algumas notícias sobre mudanças aí de cadeira. Mas assim, a gente precisa também ver, eu conversei com uma advogada, ela é especialista em direito trabalhista, se no contrato do Doni Denúncio não consta. Se tivesse, ele não tinha ficado uma cláusula perdido. de exclusividade. Não consta. Não? É por isso que eles vão refazer toda essa história, entendeu? Porque assim, existe em casos, ela falou assim, eu não posso falar pelo Doni Denúncio, eu não posso falar pelo contrato dele, mas existem casos em que empresas fazem o funcionário assinar um contrato de exclusividade. É isso que eu estou falando, de estar claro, limpo e transparente. Não aí pode trabalhar em lugar nenhum. Você está pisando. Por isso que chegou um monte de jornalista agora falando, mas eu estou já confessando o pecado antes que a coisa fique preta, porque nunca houve uma devida orientação nesse tipo de coisa. Eu acho que tem coisa atrás, debaixo desse tapete aí. Eu também acho, vamos ver, tudo vai aparecer, o tempo é o senhor da verdade, e agora todo mundo quer saber, mas daqui a pouquinho o Vlad vai falar quem fica no lugar do Doni Denúncio. O Sandra Nemberg vai continuar sozinha à frente do jornal Hoje. O que você achou disso tudo? Vamos fechando? Acho que fazer sucesso incomoda muita gente. Agora, na verdade, eu sempre achei, agora eu tenho certeza, que quando você vê casos assim, porque isso foi uma devassa que fizeram no computador do menino, com nota fiscal, com absolutamente tudo. Criminosa. E uma outra história só pra gente fechar, Sônia Abrão, eu falei com uma pessoa lá da CNN que sim, acabou de me afirmar que é um bom nome para emissora. Ai, que Olha lá. bom, Então não duvide, tá? Não duvide que esse acerto aconteça aí porque assim, essa fonte falou que sim, tem interesse. Tem interesse, é um bom nome para. Aliás, o Doni Denúncio é um bom nome para qualquer emissora de televisão. Vamos exatamente, combinar? claro. Não é só para CNN, é qualquer emissora de televisão. O cara é bom, sabe fazer, carismático. Tem 2 livros editados sobre economia. Tá vendo? 2 livros. Mas ele disse que durante muito tempo da vida dele, a aceitação dele foi rápida. Ele já mexia com essa parte de economia, de investimentos, aí ele abandonou para poder se dedicar ao jornalismo. Agora, quem sabe ele vá para uma empresa onde ele possa fazer as duas E o coisas. santo do William Bonner é forte também, né? O santo do Bonner é forte. Ontem nós elogiamos o trabalho dele, inclusive saímos em defesa do Doni Denúncio ontem e aí nós conversamos muito por direct ontem à noite. E ele me disse o seguinte, oi Fê, boa noite, mande um beijo para todos. Poxa, muito obrigado pelas defesas. Tempos difíceis. É fato que enquanto mais perto do topo da montanha estamos, mais forte é o vento. Mas cá entre nós, jamais imaginei que sendo dedicado, justo, leal e tentando sempre fazer o bem, teria de volta tamanha montanha de fúria anônima querendo me destruir. Enfim, aguardamos. Obrigado pela defesa de todos. Um beijo, abração, Doni. Aí eu disse o seguinte, Doni, mas isso é uma pura inveja o que estão fazendo com você. Ele disse o seguinte, é mais que inveja, é crime. É crime. Quebra de sigilo fiscal, hackeamento e etc. Difícil lidar com quem joga sujo. Exatamente, né? As medidas são absolutamente diferentes. Então, eu acho que o Doni, eu acho que existe vida inteligente, como você sempre diz, fora da Rede Globo, e vai fazer o seu trabalho lindamente por onde você for. Acho que você é um ótimo nome dentro do jornalismo, é uma grande revelação e vale a pena ser investido e vale a pena uma oportunidade nova, até porque não roubou ninguém. Que história é essa, gente? Trabalhar não é pecado. Trabalhar não é pecado, era isso que ele está fazendo com toda a competência que ele tem. Boa sorte, Doni Denúncio. Estamos aqui, ó, na torcida por você, tá? Que novas portas e melhores se abram aí no seu futuro.